Capítulo 10, Isaías. Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores, para negar justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Mas vós, que fareis no dia do castigo e da desolação, que virá de longe? De quem buscareis socorro? Onde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos ou cair entre os mortos. Mesmo assim, a sua ira não se desviou e a sua mão continua estendida. Subtítulo: A futura ruína da Assíria. Ai da Assíria, vara da minha ira. A minha indignação é como bastão em suas mãos. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra um povo que me enfurece. Dou-lhe ordem para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para pisá-los como a lama das ruas. Ela, porém, não entende assim, nem o seu coração planejou isso. Em vez disso, no íntimo desejou destruir e eliminar muitas nações. Pois diz: todos os meus príncipes não são reis? Calno não é como Carquemes? Ramate não é como Arpade? E Samaria como Damasco? Assim como a minha mão alcançou os reinos idólatras, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria, farei também a Jerusalém e a seus ídolos, conforme fiz a Samaria e a seus ídolos. Por isso, quando o Senhor houver concluído toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, ele castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu coração e por seu olhar orgulhoso. Pois ele diz: fiz isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria, porque eu sei, removi as fronteiras dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente, abati os que se sentavam sobre tronos. Minha mão encontrou as riquezas dos povos, como quem encontra um ninho, e ajuntei toda a terra como se ajuntam os ovos abandonados, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse a boca, ou piasse. Por acaso o machado se gloriará contra quem o utiliza? A serra se exaltará contra quem a maneja? Como se a vara movesse o que a levanta, ou o bastão erguesse o que não é madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os seus soldados saudáveis, e haverá um incêndio sobre sua glória, como um incêndio provocado por fogo. A luz de Israel virá a ser fogo, e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil. Ficará como um doente que definha. E as árvores que restarem da sua floresta serão tão poucas que até mesmo um menino poderá contá-las. Naquele dia, o restante de Israel e os sobreviventes da linhagem de Jacó nunca mais confiarão naquele que os feriu. Confiarão com sinceridade no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente retornará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus forte. Porque, ainda que o teu povo seja como a areia do mar, só um restante voltará. Ó Israel, a destruição está determinada. Virá transbordando de justiça, pois o Senhor dos exércitos, executará uma destruição em toda a terra, que já está determinada. E assim diz o Senhor dos exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Porque logo chegará o tempo em que a minha indignação e a minha ira os destruirão, e o Senhor dos exércitos a castigará com chicotadas, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe.
e a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da vossa gordura. Os assírios já chegaram a Aiate, passaram por Migron, deixaram a bagagem em Micmas, já atravessaram o desfiladeiro, já se alojam em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul já fugiu. Clama bem alto, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, responde-lhe, ó Anatote. Madmená está fugindo. Os moradores de Gebim procuram refúgio. Hoje mesmo pararão em Nob. Sacudirão o punho contra o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Agora o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão derrubados, e os mais elevados serão abatidos. Cortará o emaranhado da floresta com um machado, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Capítulo 11. Isaías. Subtítulo: O futuro reino da raiz de Jessé. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto de sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações recorrerão. O seu descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Ramate e nas ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e reunirá os dispersos de Judá desde os quatro confins da terra. A inveja de Efraim desvanecerá e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não prejudicará Efraim. Voarão por cima dos ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os que vêm do oriente. Porão as suas mãos em Edom e Moabe, e os amonitas obedecerão a eles. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e varrerá o rio com sua mão, pela força do seu sopro, ferindo-o. Ele o dividirá em 7 braços, de modo que se possa atravessá-lo a pé enxuto. Assim, o remanescente do seu povo terá caminho plano para voltar da Assíria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Capítulo 12. Isaías. Subtítulo: Louvor pela salvação do Senhor. Naquele dia dirás: Graças te dou, ó Senhor, porque, embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou, e tu me confortaste. Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei.
porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria. E direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas obras. Proclamai como o seu nome é majestoso. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.